Olá, você ex-sedentário ou ex-sedentária. Hoje uma convidada super especial de grau AAA acadêmico e que atua. Professora, nutricionista, doutora, pós-doutorado, doutorada Patrícia Campos Ferraz. Diz pra gente aí qual a sua dica para dar um show no sedentarismo, ou qual o motivo que alguém deveria dar um show no sedentarismo. Bom, primeiro, queria te agradecer, Guilherme, pelo convite, né, para estar nesse podcast tão legal que é o Show Sedentarismo, tão pertinente, ainda mais nos dias de hoje, né, que está todo mundo isolado, em quarentena, aí Brasil afora. A gente está falando do estado de São Paulo, que vive uma situação muito difícil, e a gente tem que pensar mesmo no sedentarismo para, inclusive, melhorar a nossa imunidade. Então, acho que como primeiro apelo para a gente sair do sedentarismo é dizer que, além dele ser praticamente a segunda maior causa mortes, né, mundial, estudos comprovam que uma vida moderadamente ativa, fisicamente ativa, e principalmente composta em sua maioria de exercícios moderados, ela contribui para a melhora da imunidade. O que para nós, né, que estamos enfrentando aí essa pandemia de Covid, é uma questão de extrema importância. E a gente agora, o grande desafio que as pessoas devem estar se perguntando agora, como sair do sedentarismo nesse momento que a gente é estimulado pelas condições epidemiológicas a ficar em casa. Acho que isso é um grande desafio, né? E se eu puder dar uma pequena contribuição com relação a isso, eu diria como sugestão aqui é o seguinte: primeiro, sai do sofá. Se você está em casa tentando se proteger, né, de não se contaminar pelo coronavírus e tal, o que a gente pode fazer para não ficar tão sedentário dentro de casa? É diminuir o tempo sentado. Eu percebo que as pessoas, na minha prática clínica, não percebem o quanto tempo elas ficam sentadas sem interromper esse tempo. Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais aplicado. Muitas pessoas nesse momento estão trabalhando em home office. E aí o home office obriga você a ficar sentado na frente de um computador, quase como se você estivesse lá no escritório da sua empresa. E tem pesquisas mostrando que o simples fato de você interromper o tempo sentado, vamos supor, a cada 30 minutos sentado, você levantar e ficar 5 minutos de pé, já pode ser o suficiente para ativar algumas coisas no seu metabolismo que são benéficas para a saúde no longo prazo. Então, isso é uma coisa relativamente simples, que qualquer pessoa pode fazer. Você pode até continuar trabalhando no computador, mas você pode levantar, simplesmente levantar da cadeira, tentar colocar o computador num móvel mais alto, numa estante que esteja próxima de você, e trabalhar por 5 minutos de pé, digitar por 5 minutos de pé e voltar a sentar. Isso feito ao longo do dia parece dar alguns benefícios para a saúde. Mesmo na questão muscular, mesmo na questão de gasto calórico, não é uma coisa que a gente vai ver em termos imediatos, mas ao longo de meses, isso pode fazer alguma diferença. E é uma coisa muito simples que não limita, né? Não apresenta qualquer tipo de limitação. Eu acho que outra oportunidade para as pessoas ficarem mais ativas dentro de suas casas é fazer os serviços domésticos que geralmente a gente delega para outras pessoas numa condição normal. Isso, claro, não tem gastos energéticos elevados, porém, o tanto de horas que você dedica a esses pequenos serviços domésticos ao longo de algumas semanas podem fazer a diferença. Então, varrer a casa, de repente, né, usar um mop, passar um pano de chão, coisa que você nunca fez, mas aí você dispensou sua empregada com preocupação para que ela não se exponha ao vírus e nem você, e de repente aquela casa está na sua mão para você cuidar, você tirar o pó dos móveis, subir uma escada, carregar uma caixa, tirar e colocar de um armário que você está limpando. Se você passa muitas horas do dia fazendo isso, nada acaba tendo um gasto de energia que remete um pouco àquelas atividades físicas que a gente chama de espontâneas, né? Que estão fora do exercício físico estruturado,
que elas tenham, as pessoas não imaginam, mas isso tem um componente muito grande no nosso gasto energético total. Então, de cara, eu daria essas duas dicas para as pessoas: permanecer sentado o menos possível, tentar se engajar em alguns serviços domésticos que, bem ou mal, vão fazer um pouco, vão aumentar um pouco do gasto energético. E outra dica que eu dou também, principalmente para quem está nos grandes centros urbanos, que provavelmente vai morar em prédios, em edifícios, tentar subir alguns lances de escada para chegar na sua casa. Isso são coisas que as pessoas podem fazer. Você mora no 10º andar, você pode pegar o elevador até o 7º andar e subir os últimos 3 andares de escada, por exemplo, 3 ou 4 andares de escada. Não é uma coisa muito complicada, mas esses 3 ou 4 andares de escada é o suficiente para aumentar a frequência cardíaca e para causar já algumas adaptações metabólicas que visam o melhor funcionamento desse sistema. E isso não é muito difícil de fazer. As pessoas podem fazer isso quase que imediatamente, se não tiver nenhuma limitação de saúde. Se ele não sair de casa, ele não vai conseguir nem subir o degrau, né? Mas, ok, você já me contou em papos anteriores. Primeiro, deixa eu fazer propaganda aqui, que se quiser dicas mais científicas de estudos, tem um podcast muito legal que chama Nutrição, Exercício e Saúde, que é da própria Patrícia. Eu estava colando aqui, porque na minha cabeça era nutrição, saúde e exercício. Não, nutrição, exercício e saúde. Porque o seu pós-doutorado tem a ver com atividade física, né? Embora o seu pós-doutorado da vida seja ser casada com um profissional de educação física, né? Olha, foram muitos anos, são muitos anos dedicados ao tema, né? Porque eu comecei a trabalhar com nutrição e exercício físico em 93, 94, quando eu acabei a faculdade e fui fazer o mestrado lá com o professor Júlio Tirapegui. E, então, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles sempre estiveram muito envolvidos com essa questão do exercício físico e da suplementação de proteínas e aminoácidos, que é uma coisa que eu sempre estudei muito. E no pós-doc, eu ainda eu me embrenhei num assunto que, para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, que foi câncer. Foi juntar a suplementação de creatina, por exemplo, que é um conjunto de 3 aminoácidos muito eficazes para aumentar a potência muscular, força muscular, mas num fenótipo de câncer. E a gente teve uns resultados super legais, porque a creatina, neste modelo experimental, ela reduziu o crescimento tumoral, ela tem um papel antioxidante muito potente, além desse papel que ela tem de aumento de potência muscular e força. E foi incrível, assim, esse pós-doc me deu frutos muito bons, e hoje eu trabalho também com oncologia, por conta desse pós-doc, é uma alegria muito grande, né? E então tudo isso fez com que os meus caminhos nunca se afastassem da EFE, né? Passei bons anos da minha vida lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, e do meio do exercício físico em geral, né? Então eu trabalho em estreita colaboração, né, com os personal trainers, né, o Rodrigo, a gente é parceirão, né, na área profissional também, né, sobretudo. E, então, assim, eu não consigo vislumbrar a minha prática pessoal e clínica longe do exercício físico. Então, inclusive, a minha proposta profissional sempre foi essa, e por isso que eu dei esse nome para o podcast, que é não colocar nutrição esportiva e nutrição clínica em caixinhas separadas, né? Integrar o conhecimento do exercício físico como uma espécie de ferramenta terapêutica que né, aliado aos conhecimentos da nutrição esportiva no tratamento de muitas doenças, né? As doenças, por que não falar da oncologia, onde é importante você aliar exercício físico e nutrição, das doenças autoimunes, né, que é importante você aliar os conhecimentos do exercício físico e da nutrição, e essas doenças mais espolhadoras mesmo, né? Então, que envolvem caquexia, que envolvem sarcopenia, tudo para mim tem a oportunidade de usar o exercício físico e a suplementação nutricional, que até então é vista como esportiva, exclusivamente esportiva, dentro de um contexto que é clínico. E hoje eu tenho a felicidade de trabalhar na Clínica Move, né, lá em São Paulo, na Vila Nova Conceição, com os melhores profissionais do Brasil, que também pensam dessa forma. Então, lá realmente é um lugar onde a gente consegue integrar
esses conhecimentos da medicina esportiva, da reumatologia, da geriatria, da fisioterapia também, né, a ortopédica e esportiva, mas num contexto clínico, assim, e com casos bastante complexos e interessantes. Então, é uma coisa que eu adoro fazer, misturar tudo junto e misturado. Até porque, quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, que você acaba trabalhando bastante, né, com atletas de ponta, assim como o que se aprende ali, a gente utiliza para a população geral, é o mesmo equivalente da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy que vai para o nosso carro depois do dia a dia, né? O combustível melhorou, o nível de poluente diminuiu, a aderência do pneu melhorou. Enfim, tem alguns saberes que valem. E hoje muitas pessoas falam, por exemplo, um conceito que está meio no meu colo aqui, batendo, que é um estilo de vida de alta performance, que não necessariamente eu vou querer competir e ganhar um Ironman, mas eu vou querer acordar às 5 da manhã e dormir às 11, a máximo de performance esse tempo todo, depois dos 40, depois dos 50 e por que não depois dos 60? Esse é o conceito. Então, se eu não comer direito, se eu não me exercitar, não dá. Sim. Com certeza, eles são os atletas de elite, com muitos dos quais eu tenho a felicidade de trabalhar. Eles são uma grande escola também, né? Para a gente que estuda fisiologia humana. Por quê? Porque o atleta de elite ele tem uma genética muito, muito diferenciada, né? Eles têm uma forma de pensar e de disciplina a respeito do seu esporte, que é a sua atividade profissional, muito maior do que a gente que é reles mortal, né? Então, eles permitem que a gente estude a fisiologia do humana num grau de compreensão muito, muito diferente daquela população normal, mas a gente traz os benefícios que a gente vê do exercício físico de alto rendimento para a população como um todo, né? Então, quer dizer, o que acontece com o coração de um atleta que é sujeito frequentemente a grandes cargas de treinamento? Quais são as adaptações que esse sistema cardiovascular, respiratório, metabólico, bioquímico apresentam numa carga de exercício tão elevada quanto a que eles têm? Que benefícios isso traz para o corpo? Ou, ao contrário, a gente também participa dos momentos ruins, né? Quer dizer, a gente pode ver um atleta em overreaching, em overtraining, e também ver a ponta do que é o exercício físico em excesso e como é difícil para o atleta, por exemplo, ter que retroceder, dar um passo para trás, diminuir o ritmo de treino, eventualmente tirar alguns meses de descanso porque ficou doente ou porque entrou num processo de overtraining muito, muito sério, né? Então, claro, a gente está falando aqui de casos extremos, não é para desmotivar ninguém a fazer exercício, ao contrário, mas só para corroborar a ideia de que eles também são... eles nos ensinam muitas coisas, a gente aprende demais com os atletas de elite, assim como a gente aprende demais com os doentes. Esse é o outro lado da régua. O doente, se a gente pegasse uma régua de 30 centímetros, a gente tem o doente, a doença, o sedentarismo e algumas doenças decorrentes dela, e o alto rendimento. A saúde está exatamente no meio, né? Porque o alto rendimento chega uma hora em que ele extrapola. É comum um atleta de alto rendimento ter lesão. O indivíduo do dia a dia não necessariamente precisa conviver tanto com lesão. É comum um atleta de alto rendimento sentir dor. Alguém que simplesmente quer abandonar o sedentarismo não precisa sentir dor. Sim. Eu vou até dizer um caso interessante falando do câncer aqui. Eu observei nos últimos anos e até comentei com vários colegas pesquisadores sobre isso, que isso era uma pergunta que eu adoraria responder na época e talvez alguém já esteja fazendo esse estudo. Eu observei, por exemplo, que mulheres atletas na faixa ali dos 45, 50 anos, sujeitas a uma grande carga de treinamento portanto, a uma grande produção de radicais livres e tudo isso, tiveram na minha prática clínica, claro que isso é um olhar que pode estar viciado, tá? Mas foi o que eu observei, uma incidência de câncer de mama, por exemplo, que eu não esperava nessa população. Mais alta? Várias atletas que eu atendi, mais alta. Pô, a moça é corredora, corre muito, é magra.
Quer dizer, a gente sabe que o câncer de mama ele ocorre com mais facilidade em mulher com sobrepeso, obesidade, sedentária, que come muita gordura, que toma muito álcool. É esse o público que histórica, e tem histórico, né? Tem um genótipo propício. Esse é o público que desenvolve historicamente câncer de mama, mas na minha prática clínica eu tenho visto atletas de ponta, de nível, tendo câncer de mama antes dos 50 anos, e altamente treinadas. E são pessoas que estão na ponta oposta. Então, quer dizer, a minha hipótese, que pode ou não ser verdadeira, que precisa ser testada, é que uma carga de exercício tão grande pode também trazer os seus malefícios, né? Então, o que é bom, o que é adequado para a população em geral? A gente está no caminho do meio, né? Então, ser fisicamente ativo, o que é ser fisicamente ativo? Se a gente for olhar recomendações internacionais assim que a gente pode aplicar à população, é aquele indivíduo que hoje consegue dar mais do que 6.000 passos por dia, consegue se deslocar algo em torno de 4.500 metros por dia. Não é tão difícil assim. Uhum. A gente fala, nossa, 6.000 passos é muita coisa. Não, nem é. Eu moro num apartamento relativamente pequeno em São Paulo. Se eu ficar um dia na minha casa, arrumando as coisas, limpando o que precisa limpar, enfim, eu até estou sentada trabalhando, etc., mas me levanto toda hora, às vezes eu desço, vou buscar alguma coisa no supermercado, volto, já dei 7, 8, 10.000 passos por dia. Então, não é algo impossível você atingir essas metas. E o simples fato de você percorrer, não importa como, se é de uma vez ou ao longo do seu dia, essa distância mínima de 4.500 metros já vai te proteger de um monte de problema. Então, ninguém precisa se tornar um superatleta para sair dessa estatística do sedentarismo, sabe? A ideia é mais não é fácil. essa aqui. Sim. A ideia não é essa aqui. Não precisa ser atleta de alto rendimento, precisa sim sair do sedentarismo, porque é o outro extremo da régua. É onde tem mais doenças do que as lesões e algumas outras doenças provocadas pelo excesso de treinamento, né? Cirurgia, todo atleta de voleibol de alto rendimento operou o joelho ou vai operar. É comum o atleta de nadador de natação operar o ombro, é comum de voleibol também operar o ombro, de futebol praticamente todos vão operar o joelho também, enfim. Mas o sedentarismo nos aproxima da doença. Como a gente tem aqui um finalzinho que a gente tem que falar, acho que já deu um monte de motivo para a galera sair do sedentarismo e ficou claro que não precisa ser um atleta de alto rendimento para isso. A gente diz sempre o que fizemos ou faremos para dar um show no sedentarismo. Eu ainda não dei os passos do dia. Vou pegar minha cola aqui, ó. Eu estou com muito pouquinho hoje, devo estar com, sei lá, 5.000 até agora. Então, falta pouquinho. Mas vou fazer um treino hoje de um aplicativo de exercício de temporizador só. São 6 exercícios, 3 passagens. Peso corporal e só. Tá? Então, depois que a gente desligar aqui, vou sair dar uma aula, volto e vou treinar junto com a minha filha mais velha. E Vossa Excelência? Olha, hoje eu estou numa situação particular que não é a minha realidade diária. Eu estou aqui em São Bento do Sapucaí, nos contrafortes aqui da Pedra do Baú, então eu já fiz o meu pedal de mountain bike hoje de 1h30, que foi maravilhoso, né? Eu subi até Campos do Jordão e voltei, é um treino incrível. Mas, claro, não estou aqui todo dia e, por exemplo, amanhã eu vou estar em São Paulo, amanhã eu vou treinar com borrachinhas, amanhã eu vou fazer um pouco de exercício com esses elásticos, com essas rubber bands, simulando um treino de musculação que eu faria na academia, que nesse momento está fechado. Mas eu já separei aí uns 40 minutos do meu dia de amanhã para fazer essa série, e eu também pretendo cumprir amanhã entre a minha casa e o meu trabalho, porque eu trabalho numa atividade essencial, então em clínica eu continuo indo até a clínica para trabalhar, cumprir a minha meta diária, que é dar 10.000 passos por dia. Mas não precisa ser essa meta, para quem está nos vendo, nos escutando, uma meta de 6.000 passos por dia já é suficiente. Eu falo 10 porque daí você pode descansar sábado e domingo, né? Você fica com a gordurinha ali. Para sábado e domingo ficar só no Netflix. Faz 10 de segunda a sábado, deu na mesma.
uma gordurinha sobrando ali. Essa é boa, muito, eu não tinha pensado nisso. Porque final de Mas é semana verdade. é isso aí. Muito bem, então, Patrícia, gratidão por ter conseguido arrumar um tempo aí. A gente estava ensaiando há muito Eu tempo agradeço. esse bate-papo e show sedentarismo.